Boa noite a todos os irmãos. Realmente é um prazer, né, estar assim ligado com os irmãos, lembrando sempre de cada um deles. Nosso desejo era estar reunidos. O desejo do brasileiro é abraçar, né? Um abracinho aqui, dali, tá, é gostoso. Mas não podemos, então assim já nos conforta um pouquinho. Nós damos graças a Deus pelo privilégio desse dia, estamos servindo ao Senhor já desde manhã, e agora poder também compartilhar com os irmãos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Em Paranavaí, eu pensei que eu tinha falado na quinta-feira, mas era no domingo. A mente foge um pouquinho, né? Que está assim muito novo, né? Tem esses problemas. Mas hoje não, hoje é quinta e quinta-feira passada foi que eu falei mesmo, né? Nós estávamos então analisando quinta-feira passada e começamos analisando os 4 passos que são importantes para a nossa edificação espiritual. E eu gosto muito de pensar nesses assuntos porque edificação é um assunto que nós queremos, não é que nós precisamos. E o nosso primeiro ponto foi reconhecer a autoridade das Escrituras. Desenvolvemos bastante, nós não precisamos voltar ao assunto, mas é importante lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Algumas pessoas religiosas negam a inspiração de alguns trechos da palavra, principalmente porque não concordam com o apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E louvamos a Deus por isso. Nós temos observado que nada podemos acrescentar, mas também nada podemos diminuir. E esses 2 mandamentos do Senhor deixam claros para nós que a palavra é perfeita em todos os sentidos, né? Nós não precisamos ter dúvida quanto a isso. Nós temos pensado também que a palavra de Deus é viva, né? A nossa palavra não, mas a palavra de Deus é uma semente viva. Mencionamos o fato que nós devemos sempre, quando estivermos evangelizando, jogar a palavra de Deus no coração da pessoa, né? É essa palavra que mexe com o nosso coração, com a nossa alma, essa palavra que realmente fala a todos nós. É muito importante lembrar esse fato, né? Eu mencionei de um casal que fundou muitas igrejas, e eles visitavam as pessoas, mas não explicavam, só liam a Bíblia e oravam, né? E as pessoas foram se convertendo, porque a palavra de Deus é viva, né? É muito precioso. Nós temos pensado também, em segundo lugar, que deve haver em nós uma prontidão para ouvir a palavra de Deus, né? Nós olhamos para Tiago, né? E vimos então como Tiago fala que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Mas ter aquela prontidão para ouvir a palavra. Então isso é muito importante para nós. Nós observamos que nas cartas de Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus, em cada uma das cartas, ele mencionou isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes a pessoa não tem ouvido, mas não para ouvir, né? Não para ouvir a palavra de Deus. Às vezes ouve tantas outras coisas, menos a palavra. Mas o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o crente deve estar atento à voz do Espírito para compreender e entender o que o Espírito quer, né? Tomamos como exemplo Maria e pensamos, então, na forma como Maria apreciou ouvir a palavra, né? O terceiro ponto era acolher a palavra no coração. Isso é muito importante. Tiago disse, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, né? A palavra em vós implantada. Alguém implanta essa palavra no nosso coração e nós temos que acolher com mansidão, né? E muito importante isso também, nós devemos lembrar esse ponto que nós já temos estudado. Nós tomamos como exemplo, né, o apóstolo Pedro, quando o Senhor, dando um discurso um pouquinho mais pesado, algumas pessoas se retiravam e o Senhor virou para os discípulos e disseram,
vocês também querem se retirar? Mas Pedro tomou a palavra e ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É verdade, né? Não podemos esquecer essa verdade. Agora, hoje, no tempo que nós temos, nós vamos estar pensando um pouquinho em praticar a palavra de Deus, né? Nós lemos aqui na carta de Tiago também, né? Pô, com licença. Acho que Oi. agora acho que está um pouco baixo. Não sei se foi longe do microfone, mas está um pouquinho baixo a voz do senhor aqui. Ah, é? Isso. É. A Linéia disse que eu estou abaixando a voz, então eu tenho que aumentar, né? E aí, pode ser isso, ó, melhorou já, hein? Ela está mexendo no botão aqui para aumentar o volume. Isso, fala para ela apertar o botão demais aí. Legal. Bem, o nosso quarto ponto, então, é tornar-se praticante da palavra. Os irmãos estão lembrados que nós lemos Apocalipse 1 e 3, onde o Senhor prometeu abençoar as pessoas que leem, as pessoas que ouvem e as pessoas que praticam a palavra de Deus. Então, Deus tem prometido que Ele vai abençoar aqueles que praticam a palavra de Deus. Praticar é obedecer, é fazer aquilo que a palavra nos determina, nos ensina, não é? Então, nós precisamos estar sempre lembrando esse fato, né? Tornar-se praticante da palavra. Se nós somos abençoados por lermos, por ouvirmos, Deus também quer que nós pratiquemos a sua palavra. E isso é, sem dúvida, muito importante quando o crente procura obedecer a palavra de Deus, fazer o que realmente Deus quer que a gente faça, não é? Muito bom. Eu queria que nós lêssemos um texto da palavra em Lucas 8, 19 a 21. E preste bem atenção no que nós temos aqui. Nós vamos pensar que o que pratica a palavra é bem-aventurado. Lucas 8, 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Olha como é interessante, não é? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No meio da multidão, uma pessoa, então, toma a palavra e diz: bem-aventurado aquela que te amamentou, etc. E o Senhor Jesus, naquela passagem, disse também, né? Não, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e praticam. E aqui em Lucas, então nós temos alguém dizendo a respeito da sua mãe e dos seus irmãos. E ele disse: olha, quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É o que estamos pensando. É na importância, né, de tornar-se praticante da palavra de Deus. A gente deve lembrar, então, a palavra do Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tiago disse que se nós ouvirmos e não praticarmos, nós enganamos-nos a nós mesmos. Isso é verdade, né? Você vai para uma reunião e você ouve a palavra de Deus. Você entende a palavra de Deus, mas você não põe ela em prática. Então você está enganando você mesmo. Está se enganando, não é? Mas nós precisamos lembrar. O que pratica a palavra é feliz, é bem-aventurado, é abençoado. É assim que a palavra de Deus fala. Se nós somos abençoados por ler, somos abençoados em ouvir, nós somos abençoados também em praticar a palavra de Deus. E bom quando a gente coloca a palavra de Deus coloca em prática, né, a palavra de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma época
assim, de muita religião, e grande parte das religiões, eles não praticam toda a palavra de Deus, praticam partes, né? E quando chega naqueles pontos que eles não querem obedecer, eles não obedecem mesmo, né? Então, eles não estão praticando toda a palavra. A gente pensa na importância disso, não é? Eu me lembro de quando um irmão mudou para uma determinada região e ele achou um lugar que no templo estava escrito casa de oração. Ele foi assistir a reunião, viu que alguma coisa não era de acordo com a palavra de Deus, né? Que não era também dos irmãos conforme ele conhecia. Porque tinha um homem que ocupava o lugar do Senhor Jesus Cristo como pastor da igreja. E também as irmãs tinham uma certa liberdade e não usavam o véu. Um dia ele resolveu chamar esse homem e conversar com ele exatamente sobre o véu. Aí o homem disse: olha, eu entendi tudo que nós estudamos, tá bom, né? Ele pensou: agora ele vai mudar isso lá, né? Mas ele não, o tal pastor não mudou nada, continuou, né? Do mesmo jeito. Aí outro dia ele falou: olha, nós temos muitos irmãos que conhecem bem a palavra de Deus, vamos convidá-los para nós estudarmos juntos. Sabe o que o homem falou? Ele disse: olha, eu estou cansado de saber que isso aí é certo. As irmãs têm que usar o véu nas reuniões da igreja. Mas se eu exigir isso aqui, eles vão me cortar. E o meu ganho? Você vai me pagar? Então, veja bem, irmãos, né? O homem conhecia a palavra, sabia o que era certo, mas não praticava, porque ele queria o ganho, ele queria o dinheiro, um mercenário, né? Com certeza. Então, nós sabemos que isso é muito comum, mas nós precisamos, como crentes, sempre lembrar que Deus prometeu abençoar, né, aqueles que praticam a palavra do Senhor. Não é no nosso caso, véu, ou se eu não me engano assim, mas há muitas coisas também que os crentes desobedecem à palavra de Deus, né? E vivem de uma forma assim que não glorifica o Senhor, por não obedecer à palavra. Então nós precisamos lembrar o que Tiago fala. Nós temos que nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? A palavra do Senhor é de suma importância para nós. Esse é o nosso quarto ponto, né? E eu gostaria que você, então, pensasse bastante nisso, não é? É muito importante isso. Eu queria que nós, fôssemos para Lucas, capítulo 11, mais um texto da palavra, e os versos 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Note, irmãos, como é interessante, não é? Eu mencionei essa passagem há pouco, mas é interessante a gente observar, né? Para algumas pessoas, então Maria é uma mulher bem-aventurada, sem dúvida, ela é, né? Mas o Senhor, quando percebeu, né, o pensamento daquela senhora que disse: bem-aventurada aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Então ele procura dar ênfase e ele está dizendo que mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra e a praticam, guardam, praticam, né? Então a gente pensa, por exemplo, no privilégio de Maria, né? Sem dúvida, ela foi uma serva de Deus, uma grande serva, um exemplo para nós em todos os sentidos, né? Muito feliz, muito bem-aventurada em tudo que fez, mas o Senhor está dizendo que a pessoa que guarda a palavra é mais feliz do que foi Maria. Veja então nisso a importância da gente praticar a palavra de Deus. E maravilhoso, né? Pensar nisso.
Agora nós vamos observar que o que pratica a palavra de Deus é prudente. Vamos olhar outro texto da palavra, né? Mateus 7, os versos 24 a 25. Nós já temos observado que o que pratica é bem-aventurado, e agora o que pratica é prudente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que coisa preciosa. Às vezes, irmãos, nós sempre, nas pregações do Evangelho, ouvimos, né, as pessoas enfatizando que a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, ele é a rocha, sim, né? Mas a rocha aqui é a palavra. E é interessante a gente observar. O Senhor e a palavra são inseparáveis. Isso é verdade. Mas o que nós vemos aqui é exatamente o fato que a pessoa prudente, ela pratica a palavra de Deus. E eu gosto de pensar no que nós temos aqui. Observe bem. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Na verdade, a prática da palavra de Deus leva o cristão a uma segurança, a uma certeza, né? A uma estabilidade espiritual. Os ventos podem vir, a chuva, os temporais, mas ele vai permanecer firme. Quando nós olhamos para Efésios 4, ali nós aprendemos que há muitos ventos de doutrina que podem abalar a fé do cristão. Mas se nós estamos praticando a palavra de Deus, se a prudência está em nosso coração, na verdade a nossa vida espiritual vai ser sempre firme, estável. Ela não vai se abalar. Os ventos de doutrina podem vir, podem aparecer, porque aparecem mesmo, não é? Mas nós estamos firmados na palavra. Nossos pés estão na rocha firme da palavra de Deus. E nenhuma doutrina, por mais sábia que pareça ser, pode de fato nos abalar. Pense nisso, né? É muito importante a gente ser prudente, a gente agir com prudência e nossos pés estarmos firmados na palavra do Senhor. Não é verdade? Eu sempre gosto de pensar no Salmo 1, quando o salmista fala a respeito de termos prazer na palavra do Senhor e mostra aquela figura tão linda, né, de uma vida próspera. Quando a árvore está plantada junto ao ribeiro de água, as suas folhas não murcham, ela dá o fruto na estação própria. E termina o verso dizendo, tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. É verdade, não é? Porque a água traz a vida àquela planta. E sabe, irmãos, se as nossas raízes estão buscando a seiva lá na palavra de Deus, sem dúvida, nossa vida espiritual será sempre forte, sempre firme. Nosso testemunho será como aquela árvore que as folhas não murcham, que dá o fruto no tempo certo. Nós havemos de ser prósperos em tudo aquilo que fizermos aqui nesse mundo. É a palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta e nos faz crescer, nos faz desenvolver. Então, o que é prudente
ele procura não só conhecer a palavra, mas ele procura praticar a palavra. Isso é muito bom. Vamos olhar para um outro texto da palavra e vamos para Deuteronômio 6, de 6 a 9. Vamos observar bem de perto isso aqui, não é? Deuteronômio 6, de 6 a 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto da palavra é precioso, não é? Eu gostaria só de compartilhar com os irmãos alguma coisa, porque, de fato, quem pratica a palavra de Deus é prudente, na verdade, é prudente. E nesse texto da palavra, o Senhor Deus está falando com os israelitas e também falando conosco, é claro, não é? E observe bem, quando o Senhor fala com a família, ele disse aos pais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A gente precisa pensar um pouquinho nisso, não é verdade? Nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração. Como é que eu vou transmitir essa palavra para meus filhos, para minha família, se nem no meu coração ela está? Então eu tenho que acolher essa palavra. Se eu quero edificar a minha família, edificar a minha casa, se eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, então a palavra precisa estar, primeiramente, no meu coração. Agora, depois de ela estar no coração, aí diz o texto: tu as inculcarás a teus filhos. Pensa bem, não é? A palavra inculcar está indicando uma certa insistência no ensinar a palavra aos nossos filhos. É muito triste o que a gente tem visto através dos anos, né? Pais que, na verdade, se envolvem tanto com o trabalho, com passeios, com distrações, e não cuidam em passar a palavra para os seus filhos, não é verdade? Os filhos crescem sem o conhecimento da palavra. Às vezes, chega naquela idade que o mundo atrai muito eles. Eles não têm força, não têm a palavra no seu coração. São levados para o mundo, para as ilusões, para o pecado, e os pais começam a chorar. Mas é tarde demais. É tarde demais. Então, os pais têm que pensar, né? Coloca a palavra no seu coração, passa ela para os seus filhos. É o que fala aqui. E esse texto ele chama muito a nossa atenção, porque o texto fala que nós devemos falar assentado em casa, andando pelo caminho, né? Com certeza, ao deitar, ao levantar, aproveitando todas as oportunidades que nós temos, né, para transmitir a palavra. Escrever também nos umbrais das portas. Quando eu leio isso aqui, eu lembro sempre, eu acho que muitos irmãos também já tiveram o privilégio, né, de estar ali em Córrego Fundo. É uma região, de fato, muito abençoada, né? E sempre que eu ia, eu ficava hospedado na casa do nosso irmão Isaías, e a casa dele era bem antiga, uma casa grande, né? Alta, mas nas paredes da casa tem versos da Bíblia escritos. E quando eles pintam a casa, eles não apagam, eles deixam os versos, né? Talvez pode ser uma lembrança dos antepassados, mas também pode ser que no coração deles está o mesmo interesse daqueles que escreveram nas suas paredes os versos da palavra. É precioso, não é? Quando nós podemos ver que a pessoa é prudente, que a pessoa ama a palavra,
em que a pessoa pratica a palavra. Os temporais podem vir, mas não vão derrubar esse cristão, né? Que, na verdade, pratica a palavra do Senhor. Muito bem. Eu quero só fazer uma revisãozinha aqui para nós relembrarmos o que nós passamos quinta passada e hoje, né? Nós estávamos pensando em 4 passos importantes para a edificação. Primeiro, reconhecer a autoridade das Escrituras, não é? Segundo ponto foi prontidão para ouvir a palavra. E o terceiro ponto foi acolher a palavra no coração. E o quarto ponto foi tornar-se praticante da palavra de Deus. Que essas menções fiquem no nosso coração, que nós possamos servir ao Senhor com zelo, com amor e com dedicação. Que a sua palavra possa ser, de fato, a luz, a lâmpada, iluminando o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe. Amém.